Acharam aí Josué 14, capítulo de número 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Agora dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouvistes que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Outrora o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os Enaquins. Então a terra repousou da guerra, e você diz amém? Vamos aprender com Calebe nesta noite. Deixa eu contextualizar para vocês. Calebe foi o escolhido entre os homens da tribo de Judá para representar a tribo de Judá quanto ao ajuntamento dos espias de Israel para ir em missão até Canaã. Eles partem do deserto, entram em Canaã, e a missão deles é observar a terra, ver o que há na terra, as cidades, o povo, se as cidades eram fortificadas ou não, se o povo tinha condições de se defender ou não, verificar se a cidade, as terras eram boas, eram produtivas ou não, enfim. Receberam a missão de espiar a terra e trazer o relatório para Moisés e a nação de Israel, que estava a poucos metros, quilômetros de distância da cidade. Portanto, dependendo do relatório, ia se iniciar a conquista. Israel tinha saído do Egito há poucos meses e já tinha chegado nos limites do deserto, nos limites de Canaã. Era trazer o relatório, preparar o plano de conquista e
partir para dentro, como dizem por aí. Partir para cima, conquistar a promessa, porque eles saíram do Egito, libertos foram do Egito com uma promessa. Qual é a promessa? Que eles iam possuir Canaã, a terra que emana leite e mel. Essa era a promessa. Eles iam se estabelecer em Canaã, e Deus, além de dar a eles essa bênção, Deus ia usar eles como instrumentos de correção às nações ali postas, as nações ali residentes, porque eram nações ímpias que há anos, que há décadas, que há séculos pecavam e pecavam e pecavam contra os céus. E chegou o tempo de Deus punir aquelas nações, e Deus estaria usando Israel para executar o juízo, corrigindo, dando a paga devida aos pecados daquelas nações ímpias. Por isso eles foram vencidos e eles foram executados, porque o salário do pecado é a... Muito bem. Só que quando eles voltam do período de expiação, capítulo de número 13 de Números, capítulo de número 14 de Números, e eles dão um relatório, Josué e Caleb, eles dão um relatório positivo, ao ponto de Caleb, no capítulo de número 13, versículo de número 30, dizer: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, com ânimo, e possuamos-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Josué e Caleb dão um relatório positivo: o Senhor é conosco, nós vamos conseguir. Mas os outros 10 espias disseram: bem, a terra mana leite e mel, é isso tudo, mas as cidades são fortificadas, os exércitos são poderosos, bem equipados, e ainda tem os gigantes, que nos faz sentir diante deles como gafanhotos. E aí o povo murmura, lamenta, chora, se desespera, e coloca a culpa em Moisés, e coloca a culpa em Deus, aquele negócio todo. Caleb e Josué, eles tentam motivar o povo e fazer com que o povo se voltasse para Deus, e não para o que os seus olhos viam e o que os seus ouvidos ouviram. Não que os seus ouvidos ouviram dos espias, mas o que eles ouviram do homem de Deus Moisés, portanto, de Deus. Eles tentam isso no versículo de número 6 e 14, 6 do capítulo 14 de Números, diz assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará. É uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não temas. Olha a pregação, né? Mas sabe o que aconteceu? O povo pegou em pedra, meu irmão. Nem sempre aqueles que falam inspirados, nem sempre
aqueles que falam motivados, nem sempre aqueles que falam direcionados por Deus, nem sempre aqueles que pregam a verdade são acolhidos e recebidos. Versículo de número 10. Sabe o que é que está para acontecer com Josué e Caleb? Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, e todos os filhos de Israel. A população queria apedrejar eles, mesmo eles tentando motivar. Se Deus for conosco, irmão, a gente vai comer esse povo que nem pão. Se Deus estiver conosco, irmão, nós vamos vencer. Pois é, às vezes o pastor chega aqui e prega empolgado que só, né? Mas nem todo mundo deixa que daqui desça para cá. Tem muita gente que ouve aqui e no coração está atrás de pedras. Mas eles continuaram firmes, como nós estamos falando de Caleb. Caleb continuou firme. Ele estava resoluto. E você prestou atenção na minha leitura que Caleb, ele conversando com Josué depois de 40 anos, ele diz que eu falei o que sentia no meu coração. Vocês repararam nisso? Aí tem gente que diz assim: irmão, não dê lugar às emoções, não, irmão. Não dê lugar aos sentimentos. Irmão, nós somos um ser pleno, dotados da capacidade de pensar, mas também de sentir. De sentir. As nossas decisões, ela passa pelo intelecto, mas também passa pelos sentimentos. Ele foi um dos 2 que deu um relatório positivo. Por que ele deu um relatório positivo? Porque ele acreditava no Senhor. Por que ele deu um relatório positivo? Porque ele não olhou para o tamanho dos gigantes que ali habitavam. Ele não olhou para a quantidade de armas e a tecnologia dos exércitos, disposto ao exército daquelas cidades. Ele não olhou para o tamanho das fortificações da cidade. Sabe para que ele continuou olhando? Para Deus e para as promessas de Deus. Ele permaneceu firme na promessa de Deus. E a promessa de Deus veio através do homem de Deus chamado Moisés. O Senhor vos fará herdar Canaã. Ele estava debaixo dessa promessa. Amém? Uau! Quem está debaixo de promessas? Eu estou debaixo de uma promessa que é tão linda, maravilhosa, que eu vou herdar a Canaã celestial. E aí eu sigo olhando para esta promessa, eu sigo olhando para aquele que me deu esta promessa, que é poderoso para iniciar a obra e completar a obra. E diante de mim vão levantar gigantes, na minha caminhada vão se levantar gigantes, vão ter fortificações, vão ter homens, demônios poderosos, vão ter dificuldades na vida, mas eu vou vencer todas elas. Sabe por quê? Porque eu sigo olhando para aquele que me fez a promessa e é poderoso para cumprir. Eu sigo em direção a Canaã celestial. Amém? Uau, tem crente que fica olhando para o que está acontecendo ao redor. Está muito difícil, pastor. Misericórdia, eu não achava que ser crente era tão difícil assim.
Aleluia. Irmão, sabe quando é que ser crente fica difícil? Quem quer ouvir essa resposta? Diga amém. É quando nós resistimos às mudanças que Deus quer operar no nosso ser. É quando é difícil ser crente. Não, pastor, é quando vem as dificuldades. Você ainda não entendeu que as dificuldades postas por Deus é para te moldar, é para arrancar de você alguma coisa que é imprestável e que atrapalha na tua relação com Ele. Ele quer arrancar, mas você fica resistindo. Aí é difícil ser crente. Mas quando nós entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a gente entende que nas ações de Deus, por mais dolorosas que sejam, está Deus trabalhando em nós, está Deus nos aperfeiçoando, para que nos aproximemos mais dEle. E não tem, nesta vida e na vindoura, recompensa maior do que essa. Está mais perto dEle. A recompensa de Caleb vem quando Deus libera uma promessa específica para ele, porque a conquista de Canaã era geral, coletiva, para a nação, mas porque ele perseverou em confiar em Deus. Lembra que eu disse que fé, ela é confiança e também fidelidade? Ele teve fé. Aí nós temos Deus fazendo a Caleb uma promessa. Sabe, Deus sai do geral e vai para o particular. Isso é lindo. Versículo 24 do capítulo 14. Porém, o meu servo Caleb, oh meu irmão, aleluia. Por que o senhor está dando aleluia, glória a Deus, irmão? Deus me chamar de servo. Hein? Do próprio Deus. Meu servo Caleb. Aleluia, já não precisava falar mais nada. Sim ou não? Porém, o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Eu de vez em quando eu pego um texto desse, eu sempre lembro: papai, mamãe, as tuas escolhas, elas têm um efeito poderoso sobre a vida dos teus filhos, da tua descendência, daqueles que estão sob teus cuidados, tua cobertura, tua proteção. Porque Caleb foi fiel e perseverou em confiar em Deus. E na palavra de Deus, Deus disse: eu vou levar o meu servo Caleb até Canaã. Eu vou levar. Então Caleb já te pronto. Aleluia! Deus disse que vai me levar, então eu vou. E a terra será herança dos seus descendentes. Os descendentes de Caleb foram abençoados pela atitude de Caleb. Qual é a tua atitude? Quais têm sido as tuas escolhas? Elas não terão efeito só sobre a tua vida, elas terão efeito sobre a tua descendência.
por quem você tem escolhido, como você tem se posicionado. Caleb, no capítulo 14 de Josué, ele está se referindo a esta promessa aqui. Números 14, 24. Deus prometeu e falou por boca do servo do Senhor Moisés, que me daria a terra que eu espiei. E essa terra é Hebrom. E eu estou aqui, Josué. Eu estou aqui, aleluia, para reivindicar o que Deus me prometera. Primeiro eu quero falar aqui, quero observar com vocês esse ponto. Perdão. Deixa eu ir aqui para o Josué 14. Preste atenção. O que Caleb lembra a Josué? Aqui tem um ponto muito interessante que a gente precisa observar esses detalhes na Bíblia. Eles não estão na Bíblia, não estão na Bíblia à toa. É proposital. Lembre-se que o autor das Escrituras é o Eterno. Então, os detalhes têm ensinos importantes para nós. 40 anos se passaram, você diz, glória a Deus. As conquistas se iniciaram, conquistaram boa parte da terra prometida, ficou algumas pequenas cidades, mas Deus disse, não, a partir de agora, Josué, quem vai conquistar são as tribos, o teu tempo chegou, você já é idoso, descansa, agora são as tribos que vão conquistar o que restou. E aí chega o tempo da divisão das terras, as tribos se reúnem e Josué vai dividir as terras. 40 anos se passou. Aquela geração do deserto que desacreditou, segundo a palavra de Deus, eles pereceram no deserto porque não foram dignos de herdar a promessa de Deus, porque lhe faltou fé. E Caleb teve que aguentar, teve que esperar 40 anos por causa da incredulidade dos outros. Mas ele esperou confiante. Conquista chegou a hora da divisão. Caleb se apresenta como um da tribo de Judá, e ele vai lembrar a Josué. Josué é o líder da nação agora. Ele vai lembrar a Josué e ele vai pedir autorização e a bênção de Josué para ele conquistar a promessa que Deus lhe fizera. Caleb não vai à revelia do líder dele conquistar Hebrom. Ele tem um líder, é Josué. Ele se move segundo a palavra de Deus. Ele é um homem de fé e obediente. E ele sabe que mesmo Deus tendo lhe prometido, isso daqui é muito importante, irmão. Ele sabe que ele precisa da autorização e da bênção de Deus que é liberada através do líder dele. É difícil falar isso para aqueles que têm dificuldade em submeter-se, em ser liderado, em entender que nas organizações e também no organismo chamado igreja, existe sim uma hierarquia, existe sim organização. É difícil falar disso para essas pessoas, porque a rebeldia ela está escondida em alguma parte do coração dela. Então falou de se submeter, falou de liderança, já dá uma trava assim, já começa o negócio a incomodar. Mas está aqui.
O exemplo de Caleb, que Deus chamou de meu servo. E ele vai a Josué e diz: Josué, tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, a respeito de mim e de ti. Versículo de número 6 do capítulo 14. Eu lembro, irmãos, que no começo da minha fé, quando eu fui direcionado por Deus, hoje eu posso dizer, Deus falou comigo. E por que eu posso dizer? Pelo resultado, pelo que aconteceu. Primeiramente, Deus falou comigo quando a gente estava, eu não esqueço, a visão é sempre, ela não sai da minha cabeça, os meninos na minha frente, a gente estava saindo em evangelismo, a gente fazia o evangelismo pela madrugada, e naquele dia, naquela madrugada, Deus falou comigo: vai aos teus. O evangelismo era no Serve Luz, e quando Deus disse vai aos teus, eu lembrei da minha família no Campo da América. Eu disse, amém. Nós já tínhamos, acho que 1 ano ou 2 de crente, eu não estou bem lembrado. Amém, Senhor. E quando, Deus é muito bom, irmão. Deus é misericórdia. Deus sabe trabalhar no tempo certo. Quando Ele falou, vai aos teus, e eu linkei com a minha família, no Campo da América, eu lembrei que eu estava em inimizade com a minha sobrinha e o meu cunhado, do tempo que eu não era crente. Que houve uma desavença e tal, e a gente ficou sem se falar. E aí, automaticamente, quer que veja o coraçãozinho daquele novo convertido? Eu vou ter que pedir perdão a eles. Então, antes de pregar a minha família, eu vou chegar no meu cunhado, na minha sobrinha, e vou pedir perdão a eles. E eu fiz isso. Eu lembrei que tinha uma outra pessoa que eu também precisava pedir perdão, e eu fui a ela, eu pedi perdão. E aí eu comecei, pequeno grupo, hoje eu posso chamar de pequeno grupo, eu dava estudos para eles. Eu não conhecia muito de Bíblia, mas eu tinha uma Bíblia pentecostal, com estudos, eu pegava o estudo da Bíblia pentecostal e dava para eles. Aleluia! E aí num culto de missão, passado algumas semanas, no culto de missão, está lá o pregador missão, e você sabe como é que é culto de missão, o id, vai, faça o id, e eu senti, Deus falou comigo ali, no dado momento da mensagem, eu senti Deus falando comigo, agora você tem que ampliar, e na minha mentalidade de assembleano, porque ele fala conforme nós conhecemos, fazer culto campal. Terminou o culto, a gente ficava sempre lá em cima na galeria, né? Desci, fui até o saudoso pastor Maurino Pinheiro, nem me conhecia, irmão. Assim, pastor, eu senti aqui uma palavra de Deus para me fazer o culto campal lá no Campo da América. Ele disse, vá meu filho. Eu pedi autorização ao meu líder, o meu pastor. E assim começou os cultos campais no Campo da América, os guerreiros a qual fazia parte, apoiaram, e hoje tem uma igreja abençoada no Campo da América. Deus falou comigo. Sim, irmão, se Deus falou contigo, Ele também vai falar com o seu líder. Ele vai liberar uma palavra de bênção através da vida do seu líder para você ir na bênção. Versículo de número 13 do capítulo 14 de Josué. Preste atenção. Então Josué o abençoou. Olha aí, meu irmão, o negócio aqui é bom. Os irmãos nem precisa mais, né, na Bíblia. Então Josué o abençoou. Está entendendo? E deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Qual a nossa dificuldade de entender essa organização de Deus?
Qual a nossa dificuldade de aceitar a forma como Deus organizou a igreja? Qual a nossa dificuldade? Que espírito de rebeldia é esse que nos impede de reconhecer que Deus fala a nós e confirma através dos nossos líderes? Aleluia! Mas deixa eu correr aqui e tentar terminar uma parte da mensagem. Uma outra coisa que eu aprendo com Moisés, com Caleb, eu queria compartilhar com vocês, é a paciência dele e a fé dele que vence os anos. Sabe, quando Deus fez a promessa, ele tinha 45 anos. 45 anos. Quando ele tem agora a possibilidade de ver a promessa se cumprir, ele tem 85 anos. 40 anos esperando, irmão. Mas se eu te disser que foi esse coração cheio de fé e descansando na promessa de Deus que lhe deu ânimo para atravessar o deserto, sem murmurar, sem desvanecer, sem se contaminar com os murmuradores, os maldizentes. Esse coração de fé fez com que aquela promessa se tornasse o propósito da vida dele. Você tem um propósito na sua vida? Você tem um propósito na sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Possa até ser que você tenha vários propósitos na sua vida, mas qual é o propósito da sua vida? O que norteia todas as tuas decisões? O Caleb tinha um. Qual era? Hebrom é minha. Deus me deu. Eu vou habitar em Hebrom, na terra que emana leite e mel. Uma cidade me foi dada por Deus. E por mais que eu peregrine neste deserto, o meu coração descansa na promessa do Senhor. Eu tenho uma morada em Canaã, mais especificamente em Hebrom. Eu tenho um propósito e o deserto não vai me desfalecer. A murmuração dos maldizentes não vão me desviar. Eu tenho um propósito e por mais que demore o cumprimento, mas eu não me conformarei com outro. Eu não me desviarei a outro. O meu coração não será posto em outro. Eu tenho um propósito. Deus me deu uma palavra. Eu estou debaixo desta palavra. Eu vivo sob esta palavra. Esta palavra me dá vida. Esta palavra me dá vigor. Esta palavra me dá direção. Esta palavra me dá ânimo. Esta palavra me dá força. Você já era para estar dando glória a Deus. Esta palavra não me deixa morrer. Esta palavra não me deixa envelhecer. Eu tenho uma promessa. Eu vivo debaixo de uma palavra. Eu sigo em direção a esta palavra. É bom. Eu vou habitar em Hebrom. Aí você era para estar dizendo no seu coração: eu vou habitar nas mansões celestiais. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma promessa. Eu tenho um propósito de vida. Nada vai me desviar disso. Esta palavra me dá força. Esta palavra me dá ânimo. Esta palavra me dá vigor. Eu tenho uma palavra. Eu tenho um propósito de vida. Canaã celestial é a minha morada. É verdade isso. Por que as coisas, quando fica difícil, você pensa em desistir então?
Por que as coisas, quando não acontecem do jeito que você acha que deve acontecer, você pensa em abandonar tudo? Sabe por que você desvia os teus pensamentos, o teu coração? É porque esse propósito ainda não é o propósito da tua vida. Eita, o que eu vou falar aqui, irmão, está vindo quentinho do céu agora. Se você quiser receber, mas eu vou falar. Tem muita gente no meio dos crentes que está igual o populacho que andava com Israel. Quem é esse populacho? Quando Deus libertou Israel do Egito, não tinha só Israel de escravo, tinha outras nações, tinha pessoas de outras nações que aproveitaram. Como é que é? O Egito botou para correr Israel, bora também, vamos ser livres também. Aí Deus guia Israel para o deserto, e não pelo caminho tradicional que passa pela Filistia, ou que vai beirando o mar do Mediterrâneo, mas para dentro do deserto. E aquele povo que saiu, aproveitando a oportunidade, está indo também. Tipo assim, para onde a multidão está indo? Eu estou indo. Para onde os crentes da Manancial estão indo? Eu vou também. Para onde o pastor está direcionando a Manancial? Eu estou indo também. Mas não porque seja um propósito, não porque entende que Deus tem dado uma direção à igreja, mas é porque está no meio. Não é um propósito. Eu estou aqui, né? Bora. Só que essas pessoas, quando o sol começa a queimar mais forte, quando as noites ficam mais escuras e frias do deserto, quando o maná é todo dia, e olha que povo ingrato, irmão, porque a Bíblia diz que aquele povo saiu do Egito com gado, saiu com gado, mas ele disse: nós queremos comer carne. Por que não matou o gado dele? Por que não matou o cabrito, seu infeliz? Por que tu não mata o teu cordeiro? E Deus é tão bom que ainda diz assim: eu vou mandar carne para vocês. Mandou as codornizes. Quando as coisas apertam, o problema daquele que está seguindo o fluxo da multidão, quando as coisas começam a ficar difíceis, são os primeiros a murmurarem. Que foi o que aconteceu no deserto. As murmurações começam do populacho, daquele povo que não fazia parte de Israel e que aproveitou. Vamos junto. Sabe por que tem crente que mudou o clima, meu irmão, ele já está pensando em desistir? É porque o propósito de viver a eternidade com Deus, Canaã celestial, não é o propósito da vida desse crente. Porque se é, meu irmão, pode ser como for, pode vir o que vier, quanto mais difícil fica essa vida, mais o crente deseja a eternidade. Quanto mais apertado, quanto mais laboroso fica, mais ele olha e diz: Senhor, vem logo, eu quero a minha pátria celestial. Uau, tem crente aqui se identificando? Oh, aleluia, glória a Deus. Aí tem crente morfino porque: ai, Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo, Deus me prometeu. Será que foi Deus mesmo? Eu tenho certeza que Deus te prometeu morar com Ele na eternidade. Isso eu tenho certeza. Mas se essa não é a tua principal motivação, irmão, morar com Ele eternamente, então o capeta tem
uma grande chance de te tirar dos caminhos do Senhor. Mas vem comigo, ouçamos o Espírito falar por meio de Caleb. Aleluia. Eu tinha 45 anos quando o Senhor me prometeu, e agora eu já tenho 85 anos. Mas quer saber, Josué? A minha força continua a mesma. E quer saber, Josué? Deus me preservou em vida. Olha, eu estou aqui vivão, ó. Enquanto a promessa dele não se cumprir, eu não morro, Josué. Aleluia. E quer saber mais, Josué? O meu coração continua batendo forte quando eu penso, aleluia, em Canaã. O meu coração acelera, a adrenalina é liberada no meu corpo quando eu penso em conquistar o que Deus me prometeu. Você pode ficar de pé, por favor? Sabe qual era a idade? A idade mais ou menos, quantos anos chegava um povo naquela época, o homem, a mulher naquela época? 70 anos. 70 anos. Significa dizer que Caleb já estava numa sobrevida de 15 anos. Deus já estava operando um milagre no Caleb, dele estar vivendo 15 anos a mais. E sabe qual é outro milagre? Ele disse: eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40. A mesma força, eu tô. É tipo assim, entre os idosos da época, quem olhava para Caleb dizia assim: rapaz, tu tem 85 anos. Rapaz, aquele varão ali tem 85 anos. Não parece não. Parece que ele tem 40. Uou, aleluia. Entendeu? Porque quando Deus promete, irmão, o que é necessário fazer em nós e fora de nós, para que a promessa se cumpra, Ele vai fazer. Eu tenho garantido o seguinte: que Cristo morreu na cruz para nos levar para as mansões eternas. Uau! E aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para cumprir, sim ou não? Oh glória! Então fica olhando para o céu, irmão. Quando as coisas ficarem difíceis, tu não abaixa a cabeça não. Tu levanta a tua cabeça e olha para o alto. Aleluia. Aí tu grita para você mesmo: eu tenho uma promessa, eu vou morar com o papai na eternidade. O meu Jesus, o meu Redentor morreu para me salvar e me dar esta promessa, me dar a vida eterna. E não tem diabo, não tem escassez, não tem sofrimento, não tem nada que vai me tirar da presença, que vai arrancar do meu coração esta promessa. Eu vivo debaixo de uma palavra